E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano, conteúdo Organelas Vegetais, aula 2. E a gente tá aqui com a nossa amiga Pimentinha, que já apareceu na outra aula, tá? E a gente vai ver as celulinhas dela. Na última aula, no último vídeo que tu já viste, que tu já fez teu desenho, a gente fez essa linda representação de uma célula vegetal, ok? Com as suas principais organelas. Aí eu te prometi que a gente ia chegar nessa representação aqui, ó, um cobertorzinho que tá frio, nessa célula aqui pra gente ver quais que eram as estruturas que tu tinha desenhado, representado em 3D de outro modo. Se tu for ver, cadê minha amiga Corujita? Onde está? Achei, ela está aqui, ó. Você achou que ela não vinha? Se enganou, ela está aqui, ó, para te apontar. Tudo ali, ó, verde devido à clorofila. Então a gente viu aqui, ó, parede celular feita de celulose, que não é uma organela, mas é uma exclusividade da célula vegetal. O núcleo. E ali na volta do núcleo, o retículo endoplasmático rugoso ou granular, que tem a função de síntese proteica e circulação de substâncias. Logo em seguida, o retículo endoplasmático liso, que tem a função de circular e produzir lipídios. Lembrando que, por exemplo, lipídios vegetais, os óleos são lipídios vegetais, isso é produzido aí. Aí depois a gente vai ter o complexo de Golgi, que serve para armazenar e secretar substâncias. E aí a gente vai ter as mitocôndrias, não podemos esquecer que a célula vegetal também faz respiração celular. Os ribossomos espalhados, também pequenininho, nem dá para perceber aqui. E olha essa grande bolsa que está ocupando a maior parte da célula, é o vacúolo, função de armazenar água. E os plastos, ou nesse caso, já que tem pigmento verde, que é a clorofila, que faz a fotossíntese, são os cloroplastos. E aí tem mais uma representação de todo modo. E aí a gente vai entrar especificamente no vacúolo. Quais são as particularidades dessa organela? O vacúolo é essa grande bolsa que eu falei que ela tem a função de armazenar água. Se tu souber que ela tem a função de armazenar água, eu tô muito satisfeita. Só que eu quero também que tu relacione com aquele conhecimento que a gente viu lá no início sobre membrana plasmática, que eram os transportes de membrana, e tem um transporte de membrana que se chama osmose, que é a entrada e a saída de água de uma célula. Se o vacúolo guarda água, quando acontece a entrada e a saída de água dessa célula, o vacúolo vai ter uma participação bastante importante. Então ali ele comenta, que vai estar escritinho, que os vacúolos, quando as células vegetais são jovens, são vários vacúolos pequenos, e à medida que a célula vai amadurecendo, vira uma bolsa única que armazena água e que ocupa a maior parte do citoplasma, e todas as organelas, ali está sendo principalmente representados os cloroplastos, ficam na volta desse vacúolo, ok? E o que está mostrando aqui, ó? O vacúolo na osmose vegetal. Lembra que eu falei que a osmose é a entrada e a saída de água? E o que vai acontecer? A gente viu lá na osmose que quando a gente coloca uma célula num meio que está equilibrado, que a mesma quantidade de água e soluto, digamos assim, dentro e fora da célula está equilibrado, vai ter uma entrada e uma saída de água normal, o vacúolo vai ter um tamanho normal, nem muito expandido, nem muito pequeno. Agora, se eu pego essa célula vegetal e coloco num meio que tem muita água, o que vai acontecer? Que está muito dissolvida, vai haver um armazenamento dessa água em grande quantidade no interior, só que o vacúolo, ele impede, digamos assim, que se fosse uma célula animal, como não existe um lugar para armazenar e se expandir, essa célula, se fosse uma hemácia, digamos, num lugar com muito dissolvida, essa hemácia que é uma célula animal, ia inchar a ponto de explodir. E como existe o vacúolo e a parede celular de celulose, que dá uma resistência, a célula fica inchada, túrgida, mas não chega a explodir. Claro que depois, se tu põe muita água nessa planta, ela vai acabar morrendo de todo modo. Mas ela tem uma maior capacidade de resistência a ambientes muito diluídos. E se eu colocar num local muito concentrado, ou seja, num meio hipertônico? Se fosse uma célula animal, ela rapidamente ia doar sua água para tentar dissolver o meio, porque é um meio muito concentrado, e ela ia morrer.
Já a célula vegetal, como tem vacúolo, sempre vai ficar uma mínima quantidade ali dentro do seu vacúolo que impede que ela morra em primeira instância. E também a parede celular que vai segurar as membranas para ela não murchar tanto a ponto de morrer. Então, resumindo, o vacúolo vai dar essa maior resistência a perdas de água severa ou a ambientes extremamente dissolvidos com muita água, tá? Então ela tanto vai ter uma capacidade de absorção e retenção dessa água ali antes da explosão, assim como se for num ambiente muito seco, vai ter um mini reservatório. Isso se chama a participação na osmose do vacúolo, ok? E aí também é importante saber, fazendo um paralelo, que o vacúolo é uma organela que também pode ser encontrada em protozoários. Esses seres são do reino protista, que vocês estudarão no segundo ano. Seres unicelulares, como por exemplo o Paramecium, que vai ter o vacúolo, e esse vacúolo também vai permitir que eles não explodam em excesso de água ou não sequem, ou seja, vai ter a função de regular a pressão osmótica, que a gente chama, mas também ele vai ter a função de vacúolo contrátil. Ele enche de água e ele expulsa, e quando expulsa essa água faz com que esse ser vivo consiga se movimentar. Então é uma outra função aí do vacúolo nos protozoários, mas o que eu sempre vou pedir normalmente é da célula vegetal. E aí, meus amores, a gente tem os plastos. Os plastos, eles são, como eu falei para vocês, organelas que têm a função de armazenar substâncias. Existem plastos que vão armazenar, por exemplo, aqui, olha, aqui eu já tô cheia de exemplos. Eu tenho uma bergamota, uma tangerina, tem várias formas de chamar, mexerica, tem gente que chama. O que acontece? É verde? Não é verde, ela é laranja a casca. E a casca ela tem essa cor para atrair o macaco, o pássaro, o ser humano que vai comer a fruta, que é extremamente doce, e dispersar a semente em algum lugar. Mas o que acontece? Aqui não vai ter cloroplastos, terão plastos que armazenarão esse pigmento, que é o pigmento laranja da casca. Assim como lá dentro, terão plastos que vão armazenar substâncias, como proteínas, como carboidratos. Então, dependendo da parte da planta, não vai ser cloroplastos. Aí aqui tá mostrando basicamente os tipos de plastos que podem ter. Basicamente o que eu quero que tu saibas é que existem os leucoplastos, anota aí, leucoplastos, que vão armazenar amido, óleo, proteína. Aí vão ser chamados de amiloplastos, oleoplastos, proteoplastos. Por exemplo, a batata. A batata é um caule, é o caule subterrâneo, sabia que é um caule que está enterrado? Quando tu abre uma batata ao meio, ela tem uma coloração meio esbranquiçada, porque é puro amido. Ali terão bolsas, plastinhos que vão armazenar amido. Oleoplastos, sementes oleaginosas, tipo a soja, que se espreme para fazer o óleo de soja, semente de girassol. Então terão plastos que vão armazenar óleo. Os proteínoplastos, a própria soja, a lentilha, grãos extremamente ricos em proteínas. Então terão plastos que vão armazenar essas proteínas, que são os leucoplastos. E existem os cromoplastos, que armazenarão pigmentos, que pode ser, por exemplo, os pigmentos amarelos, xantoplastos, porque o nome do pigmento é xantofila. Os eritroplastos, pigmentos eritro, vem de vermelho, olha aqui, ó. Eritroplasto, vou pegar aqui, ó. Pegar toda ela, ó. Aqui, certo que nessa casca aqui, ó, tem eritroplastos, porque tem um pigmento vermelho, e mesmo que depois esse pigmento vá mudando a sua composição química devido ao amadurecimento, ela vai ser armazenada nos cromoplastos. E dentro dos cromoplastos existe o cloroplasto. O cloroplasto é o pigmento é o que armazena o pigmento verde, a clorofila, que é o mais importante, que está em todas as partes verdes. Por exemplo, nas folhas, que são os principais órgãos que fazem a fotossíntese, e de plantas pequenas nos caules. Se a gente for ver aqui, ó, no caule é verde, então tem clorofila, faz fotossíntese, também tem células com cloroplastos, ok? E aí, meus amores, o que tu tens que saber do cloroplasto? Analia, se eu quisesse desenhar um cloroplasto, eu posso? Não pode não, tu deves desenhar um cloroplasto, porque é a organela mais importante para fazer a fotossíntese.
toda planta vai ter alguma parte que seja verde. E como é que tu desenha um cloroplasto? Tu vai fazer uma bolsa, ok? Aí tu põe uma bolsa externa. Por quê? Porque um cloroplasto, ele vai ter uma membrana externa e uma membrana interna. E o que tu vais desenhar aqui, ó? Tu vais desenhar várias bolsinhas empilhadas, uma abaixo da outra, ó. Olha só. Que bonitinho. O que são essas bolsinhas, Analia? Essas bolsinhas serão as bolsinhas que vão armazenar o pigmento, a clorofila. Se eu tivesse uma caneta verde, eu desenharia de verde. Como que é o nome de cada bolsinha? Se chama cada bolsinha tilacoide. Mas é tão específico assim? Tem que saber que se chama tilacoide? Sim, porque depois, quando se estuda a fotossíntese, a gente tem que saber que uma das etapas importantes da fotossíntese acontece no tilacoide. E aqui no tilacoide tem a clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese. E como é que se chama o nome dessas pilinhas? Como é o nome dessas pilinhas de tilacoide? Olha que bonitinho. As pilinhas se chama grana ou granum, porque sim, parecem moedinhas vistas de longe. E para terminar, como que se chama um espaço entre as pilhas? O espaço se chama estroma. Mas, Analia, por que o estroma é importante? Porque quando se estuda a fotossíntese a fundo, a gente vai ver que na fotossíntese tem duas etapas. Uma que se chama fase clara e uma que se chama fase escura. A fase clara acontece no tilacoide e a fase escura no estroma. São os dois nomes importantes no futuro quando se estudar fotossíntese. Outra coisa importante sobre cloroplastos, gente, é que eles, para terminar essa aulinha, possuem material genético próprio, ribossomos próprios, eles se autoduplicam, eles fazem suas próprias proteínas, assim como as mitocôndrias. Então eles têm uma autossuficiência muito maravilhosa. E assim como as mitocôndrias, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, existe uma teoria chamada de endossimbiose, que seria o quê? Eles seriam organismos independentes da célula vegetal, antes da célula vegetal ser célula vegetal, né? E eles teriam invadido a célula vegetal e chegando nessa invasão teria acontecido um benefício duplo. Para a célula que foi invadida, ela agora tinha uma estrutura que produzia para ela glicose, que é coisa maravilhosa, que é comida. E para o cloroplasto era uma proteção, uma forma ali dele se manter. E essa invasão foi tão bem sucedida que acabou virando uma estrutura, um órgão. É como se, por exemplo, assim, um órgão meu, coração. O coração vivesse independente da Analia, ele entrasse no meu corpo, me fizesse tão bem que agora ele começou a se transformar numa estrutura. Isso é uma teoria e essa teoria se chama endossimbiose, não se tem prova total que foi assim que os cloroplastos começaram a fazer parte das células vegetais ou se a própria célula um dia formou um cloroplasto. Mas é uma dessas teorias que está aqui no slidezinho para vocês, que é a teoria da endossimbiose, que seria essa invasão desses cloroplastos, assim como depois a gente vai ver que as mitocôndrias seria o mesmo caso, e esses cloroplastos teriam na célula invadida criado uma simbiose que a gente chama, que é um duplo benefício tão bom, que eles teriam se mantido como estruturas para sempre. É uma teoria, ok? Teoria endossimbiótica, ó. Ao longo do tempo, uma célula procarionte foi ali formando seu núcleo individualizado, a mitocôndria invadiu, que a gente vai ver, e depois os cloroplastos invadiram devido a essa independência de produzir suas próprias proteínas. E aí, meus amores, essa figurinha aqui é a última, só para vocês entenderem a função, o esquema geral. Folha, que é o órgão, cortado muito fininho, ali no interior da folha, células com vacúolos e cloroplastos, e aqui vendo um cloroplasto de perto, e ali dentro dos cloroplastos, os tilacoides com a clorofila. Beleza? Não sei se eu fiquei tapando. Beleza? Fechou? Essas eram as duas aulinhas sobre células vegetais, organelas vegetais, plastos, vacúolos. Amo vocês e agora eu vou falar um pouquinho de outras organelas lá da célula animal que eu não tinha falado antes.